Aqui é pronto, tá todo mundo olhando. Tá bom. Vai, entrevistadora. Olá, nós vamos começar com a nossa live discutindo economia digital e hoje a gente recebe o deputado federal do PSB pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni, que faz parte da Frente Parlamentar de Economia e Cidadania Digital, e o nosso presidente, Guto Ferreira, aqui da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Obrigada, deputado, por estar aqui. A gente faz sempre esse bate-papo com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para explicar alguns temas e falar o que a gente está trabalhando e como a gente trabalha aqui na BDI e o que o Congresso também está fazendo nesse sentido. Deputado, de onde surgiu a ideia de montar uma frente parlamentar para discutir um assunto tão novo como a economia digital? Bom, primeiro, a ideia ela surgiu de uma necessidade enorme que a gente tem nesse momento de discutir essas transformações enormes que estão acontecendo no mundo, né? Então, está tudo mudando, assim, a economia do conhecimento, a aceleração das coisas através da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e uma série de outras coisas, estão forçando as sociedades a discutirem essas questões mais relacionadas a dados, a digitalização das coisas, a internet das coisas, etc. E por isso a gente decidiu criar uma frente parlamentar que fosse ampla, que conseguisse abarcar todos os assuntos que se relacionam com a digitalização do mundo, mas que não fosse só focado, por exemplo, em startup, que é um assunto extremamente importante, mas ele é parte de um contexto muito maior. Então, por isso que a gente decidiu fazer a Frente Parlamentar de Economia e Cidadania Digital, porque aí você envolve a digitalização do governo, a digitalização da economia, e inclusive a maior participação das pessoas nas decisões políticas através da digitalização das coisas, porque agora é muito mais fácil, por conta desse tipo de iniciativa. Então, foi daí que surgiu a ideia da Frente Parlamentar e estamos conseguindo trazer discussões muito importantes para o Congresso nesse momento. Legal. Guto, você também, nossa missão aqui, toda a nossa orientação da agência que você vem dando com foco na digitalização da economia. A presença do Rigoni aqui, imagina, o Rigoni faz parte dessa nova geração que chegou no Congresso agora, com esse anseio de mudança de toda a população, e o trabalho que ele faz e que os outros deputados da frente fazem. Eu falei isso no lançamento da frente. É a frente que eu mais deposito esperança dentro do Congresso. Participativamente ali, né? Sem dúvida nenhuma, tem discutido, tem empurrado os temas, tem colocado para debate. Então, obrigado mesmo pela presença mais uma vez aqui. Além de ser um dos moleques mais inteligentes com quem eu já conversei. Assim. A digitalização, a gente tem, como o Felipe mesmo falou, ela é em vários âmbitos. Então, todo mundo está acostumado a falar de startups, scale-up, mas você tem o âmbito governamental, o Brasil tem a quarta população mais conectada do mundo, mas a qualidade da sua conexão é muito ruim. Tem uma questão de infra para que a gente possa chegar, infraestrutura, para que a gente possa chegar nessa digitalização toda. E hoje, o dado é o novo petróleo, né? Então, o acúmulo de dados já virou commodity para os setores que têm dado certo, e agora a gente discute como transformar esse dado em inteligência. O Brasil hoje tem uma economia basicamente 2.0, dentro da escala de 1 a 4, e a digitalização ela é ponto importante na discussão para que a gente possa dar esses saltos e ter uma economia mais conectada. Por que cidadania, deputado, também? Por que foi incluída a palavra cidadania na frente parlamentar? É muito interessante isso, porque às vezes a gente fala de economia digital e parece uma coisa muito distante da população. A gente tem que entender por que esse termo está no nome da frente. Basicamente por conta do seguinte: quando você coloca só cidadania, economia digital, você está dizendo que as transformações que a pessoa não controla, que a pessoa não faz parte do processo decisório, vão forçar ela a ser cada vez mais digital. Isso vai acontecer de fato. Agora, a cidadania digital inclui as pessoas no processo de decisão. Então, por exemplo, vários de nós hoje, eu incluído, usamos de aplicativos para fazer com que as pessoas participem dos nossos mandatos. Sim. Votando com a gente, sugerindo projetos de lei, apresentando demandas locais. O que, primeiro, adianta muito o processo. Segundo, barateia o custo do mandato, porque você não precisa ir para todos os lugares, dá para concentrar. E você tem um acesso muito mais direto com a pessoa. Sim. Então, quando a gente fala de cidadania digital, é você aumentar as ferramentas de participação das pessoas, seja na economia, na política, na sociedade civil,
através das ferramentas digitais que a gente tem. Ok. Deputado, ainda nessa linha, a BDI é um órgão ligado ao governo federal, Ministério da Economia. Qual que é a expectativa do Legislativo com relação à agência de inteligência como a BDI? Olha, acho primeiro é o seguinte, que com essas discussões todas que nós estamos tendo, proteção de dados individuais, isso abre um espaço enorme no Brasil para você instituir de fato uma economia mais digitalizada, uma cidadania mais digitalizada. Qual que é o grande desafio aqui? É você entender como fazer isso sem, por exemplo, violar a privacidade das pessoas. Sim. Sem, por exemplo, você destruir mercados que precisam ainda existir. E, melhor ainda, você dando oportunidade para mais pessoas serem mais produtivas. Sim. Eu acho que uma agência como a BDI ela é essencial nisso. Porque a gente está pensando nas decisões políticas, na parte legislativa da coisa. Mas o detalhe, na hora que a lei de proteção de dados vai lá para o interior do Espírito Santo, Sim. que estão digitalizando o setor de rochas, Sim. a gente precisa da BDI, que é quem vai de fato nos trazer o detalhe de como fazer essa transformação ser ainda melhor. E é assim que a gente está trabalhando, Guto, como é que é a tua expectativa com a relação legislativa? Eu acho que o trabalho da agência na digitalização primeiro que é um trabalho de inteligência, Sim. mas a gente tem um trabalho muito importante, muita gente só pensa no aumento dos dados macro, né, do aumento do PIB Sim. do país, etc. Só que às vezes você fazer uma interferência localizada, cirúrgica, na produtividade do setor de rochas do interior do Espírito Santo, faz com que o PIB local aumente também. Isso tem uma importância, sobretudo, para aquele estado. Uhum. Então essa é uma visão que a BDI carrega e que a gente discute muito, que a produtividade, é óbvio que a gente fala em números globais, OCDE, ou como o país se comporta globalmente com produtividade. Mas se a gente não conseguir aumentar a produtividade de muitas vezes locais esquecidos, né, deputado? Sim. Espírito Santo no interior, por exemplo, ou mesmo na região norte toda, Exato. a gente não vai conseguir ter esse resultado. Então a agência ela acaba trabalhando de duas formas. Primeiro, municiando o governo federal e o parlamento com estratégias e inteligências para que eles possam melhorar, inclusive, as discussões que já fazem também das políticas públicas, e também atuando localizado para melhorar a produtividade local. Até porque a gente falar sobre digitalização da economia num país que tem grandes desigualdades pode parecer um tema descolado da realidade, né? E não é. Eu queria que vocês dessem alguns exemplos de como que a digitalização da economia vai afetar o dia a dia das pessoas, mas quando a gente emprego com a nova função, com o novo trabalho, o que a digitalização da economia vai trazer no dia a dia das pessoas? Eu acho que tem primeiro dois grandes desafios que nós vamos ter e já estamos atacando, que é o primeiro é a parte de infraestrutura. Que para você levar uma economia mais digitalizada, uma cidadania mais digitalizada, você precisa ter conectividade. Sim. Então, você levar fibra ótica para todos os lugares, para você ter capacidade de ter, por exemplo, uma conexão 5G, Sim. vai ser muito importante. Porque quanto mais dados você tem para transmitir, mais pesado fica, você de fato necessita de uma transmissão mais eficaz. Uhum. Isso, primeiro que só a construção dessa infraestrutura já é algo que gera emprego na ponta. Sim. Mas mais do que isso, quando, por exemplo, você está lá no interior do Amazonas, e aí você leva uma conectividade para lá, você pode dar emprego para uma pessoa que está lá, lógico, mediante assistência técnica, capacitação dessas pessoas, mas não só você dá emprego porque ela pode trabalhar numa empresa de fora dali, mas também dá, por exemplo, serviços públicos. Ele pode estar num celular na mão dele, solicitando, por exemplo, uma consulta via telemedicina, né, que já facilita muito as coisas. Sim. Então, são nesse tipo de coisas que a gente vai conseguir, de fato, interferir. E aí você cria várias pequenas empresas que vão se alimentar dessa nova economia digital e ser, de fato, mais produtivas. Né? Uhum. Você tem, obviamente, uma substituição dos empregos, mas você tem um ganho na produtividade enorme e, por consequência, até combate à desigualdade a gente consegue fazer. Tem um ponto interessante aí, que eu vejo 4 ministérios numa discussão super importante quando a gente fala da digitalização. Sim. Você tem ciência e tecnologia falando de infra, você tem o Ministério da Economia falando da abertura de mercados para que possa, por exemplo, entrar o 5G e outros players possam aumentar essa movimentação da economia mesmo. Uhum. Você tem o Ministério de Infraestrutura, com o ministro Tarcísio fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho. Na verdade, isso acaba refletindo depois quando os caras vão colocar infra.
e você tem também o Ministério da Agricultura falando da digitalização do agro, que é uma parte super importante da economia do Brasil. A única coisa que eu faço de reforço, e a gente tem falado isso frequentemente, é que trabalho nos dias de hoje é diferente de emprego. A gente teve uma boa notícia agora de que a MP da Liberdade Econômica vai gerar 3,5 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Mas qual que é o problema dessa notícia positiva? Ela é ótima, mas a gente não consegue fazer o cálculo de quantos empregos vão ser perdidos por conta da velocidade de transformação digital nesse mesmo meio, no setor produtivo. Então eu acho que assim, discutir trabalho e emprego hoje é algo que precisa ser feito de forma até conflitiva, para que a gente possa entender os dois temas. Uma coisa não necessariamente é a outra. Eu vejo muito, tem um escritor chamado Rifkin, que em 1996 escreveu um livro chamado Fim dos Empregos. Eu li na época da faculdade em 2000. Em 96? Em 96. Em 96 ele falava assim, estamos caminhando para o novo proletariado, que é o proletariado das máquinas. E em países grandes, onde as pequenas e médias empresas mantêm a economia do país e geram a maior quantidade de empregos, nós vamos ter um declínio de emprego e aumento de trabalho, porque vai ser uma relação PA e PG. Quem leu o livro lá atrás, dos governos, e deu atenção para esse cara, está entendendo o que está acontecendo hoje. Quem não leu, permanece discutindo a CLT como uma grande saída para o mercado brasileiro. E não é. E aí eu acho que é um debate que tem que ser provocado pelo parlamento, pela agência, pelo executivo, para que a gente possa discutir a diferença de trabalho e emprego. E mais do que isso, o que interessa a essa próxima geração que vai comandar economicamente o país nos próximos 15, 20 anos. Aí você entra num outro assunto muito importante, que é a educação. Talvez nesses quatro ministérios, a gente tem que envolver muito fortemente o Ministério da Educação. Preparar os novos trabalhadores e oferecer também a possibilidade dessa transformação no trabalho. Como é que a Câmara está trabalhando com isso e se existe alguma proposta mais concreta nesse sentido? Investimentos na educação. Primeiro, assim, a educação brasileira, ela ainda tem desafios básicos, muito grandes a serem vencidos. O primeiro deles é o problema do financiamento. Não quer dizer que tem pouco, mas quer dizer que está mal feito, mal distribuído, sem indicadores de desempenho e também está menor do que deveria estar. A universalização do acesso. Exato. Então, por exemplo, a gente está numa grande discussão agora do novo Fundeb, que é a principal ferramenta de financiamento da educação na ponta que nós temos no Brasil. Sim. Qual que é o problema do Fundeb hoje? Tem transparência muito baixa, então você não consegue fazer análises aprofundadas de como que o financiamento feito pelo Fundeb se transforma em qualidade de educação. E segundo, ele não tem incentivos ao resultado. Né? Então você, por exemplo, não consegue dar um prêmio para cidades que conseguem fazer melhores práticas e, por consequência, ter uma educação melhor, como, por exemplo, Sobral, Brejo Santo, né, que são cidades com muito pouco recurso e tem duas das melhores educações básicas do Brasil. Então a gente vai começar nessa discussão agora a conseguir colocar no Fundeb esse tipo de coisa, o que vai dar um baita de um avanço. Agora, tem uma série de discussões que precisam ser feitas, como a formação dos professores, a própria infraestrutura das escolas e, obviamente, a gente vai precisar começar a discutir, isso já está inclusive na BNCC, mas as novas habilidades que as pessoas vão ter que ter para essa nova economia, que ela está vindo, a gente precisa aprender a lidar com ela cada vez melhor, para, obviamente, todas as pessoas terem a oportunidade de seguirem as suas vidas como elas querem. É legal ver esse assunto da educação, porque é um assunto caro tanto para mim quanto para o Felipe. O Felipe teve a oportunidade de estudar fora e conseguiu acompanhar os melhores movimentos do mundo, do que está acontecendo nisso, seja na base ou para a área universitária. Eu acho que são dois ministérios, eu acrescentaria cultura também. Sim. Que não é mais um ministério, né? Mas a área de cultura. Por quê? É óbvio que a gente tem obrigação de preservar as culturas do povo brasileiro, regionais, etc. Mas eu acho que está na hora de a gente falar, sobretudo para quem não tem condição, ao invés de eu só fomentar o cara a ser o sambista, e eu gosto muito de samba, não tenho nada contra, ao contrário, mas ao invés de eu fomentar o cara só ser o grafiteiro, aquela cultura que é mais ligada às questões de comunidade, o ideal seria que eu tivesse um desenvolvimento de política de cultura que ele pudesse aprender programação, que ele pudesse aprender Arduino, porque eles clamam por isso, senão eu vou estar excluindo essa massa, eu vou estar criando a próxima massa de quebrados do Estado. E no caso da educação propriamente dita, eu vejo um esforço sendo feito pelo MEC
mas realmente a gente ainda tem aquela velha história, né, deputado? Uma escola do século XIX, um professor do século XX, um aluno do século XXI. Exato. A gente tem que diminuir esse gap e mudar o modelo industrial de escola que a gente tem no Brasil. Os currículos, do né? aluno entrar sentado numa carteira e sair com uma nota. Isso não funciona mais. Assim como, muitas vezes, a gente já tem mais de 40% de alunos que mudam de curso ou largam dele na faculdade até o segundo ano. São dados do próprio MEC, inclusive. Então, esse modelo onde você tem blocos e que o aluno vai escolhendo os blocos que vão preenchendo as suas grades, é fundamental porque a vida dele muda muito rápido. Então, pode ser que no final ele tenha entrado como jornalista e ele queira sair como psicólogo. Então, a construção dessas skills, dessas qualidades, dessas ferramentas que ele vai desenvolver, acabam sendo importantes nessa nova educação. E isso tem tudo a ver com cultura, né? A mudança da mentalidade, do mindset, da cultura em Eu geral. acho que seria legal o Felipe falar um pouquinho da experiência que ele teve estudando fora, Sim. dessa questão de cultura, né, Felipe? Que é um pouco diferente. Onde da nossa. foi, deputado? Eu fiz um mestrado em políticas públicas em Oxford, né, na Inglaterra. E claro que foi uma experiência assim, Oxford é uma cidade, uma universidade muito antiga, tem 900 anos. E mesmo assim ela conseguiu, ao longo dos anos, se transformar, montou novos modelos até da própria interação interna. Mas o que se vê com muita clareza é que a educação na Inglaterra, que também está se transformando nesse momento, ela tem cada vez mais levado os alunos a aprender habilidades e não necessariamente conhecimento. Né? Exato. E, obviamente, a partir da sua realidade local, como é que ele pode criar, que é uma das principais habilidades que a gente precisa agora para o novo mundo. Então, a partir daí, você está vendo uma série de movimentos de novos negócios sendo criados. E um detalhe aqui, que extrapola até a educação. Tudo isso, quem dá o tom dessa coisa é o governo. Então, se a gente não digitalizar o governo, por exemplo, a gente não consegue digitalizar a economia. Perfeito. Né? Se o governo ainda tiver aquela coisa, que você tem que mandar um ofício carimbo. assinado, entregar em pessoa, para ele carimbar, você voltar com a terceira, A nossa herança. a quarta e a quinta via, isso você não consegue transformar a economia, a cultura, a educação e etc. para um mundo mais digital. Então, inclusive isso é a coisa mais avançada que nós temos hoje na frente, que eu inclusive sou relator, que é a nova lei de governo digital. Nova lei não, né? A lei de governo digital, porque nunca teve uma. E aí, justamente para a gente conseguir acelerar o processo de digitalização do governo. Porque é isso que vai dar o tom, né? Através dos dados que o governo coleta, dos serviços públicos, como é que isso afeta as pessoas. Você vai poder solicitar um serviço público, seja uma consulta médica, seja um documento que você precisa de algum órgão público, pelo seu celular, pelo aplicativo do governo. E isso acelera muito, isso dá um ganho, por exemplo, o Ministério da Economia já tem essa conta, cada real investido em transformação digital no governo, você economiza R$25 no funcionamento do governo. E você economiza R$109 para fora, na economia, em eficiência. Nós estamos falando aí se conseguir transformar todos os governos, né, ou seja, União, Estados e municípios, de algo maior do que a Previdência, em termos de eficiência. Estamos preparados para isso, deputado? O que o senhor acha? É lógico que toda transformação tão rápida como a digital que está sendo, ela cria algumas pequenas crises. Mas sim, por isso que a gente precisa tanto que o governo dê esse tom, para que serviços públicos sejam mais abrangentes, mais rápidos, atendam melhor as pessoas, porque aí você dá um tom melhor, né, nessa transformação da economia, da cidadania digital. E aí sim, estaremos preparados. Eu vou até acrescentar um negócio que ele falou da algumas crises, né? Isso é padrão, né? Mas a crise é a mãe de todas as oportunidades, né? Para quem mexe com inovação. E eu acho que o maior enfrentamento que se vai ter, e que já está tendo em alguns pontos, é a parte do corporativismo do serviço público, em todas as esferas. Então, quando eu falo de digitalizar o governo, eu obviamente não posso excluir da conta colocar blockchain em alguns serviços ou em todos do governo federal para aumentar o nível de transparência e diminuir a corrupção. Ponto final. Eu não posso excluir de falar de blockchain na própria Receita Federal. Eu não posso falar de excluir blockchain no licenciamento ambiental para que não aconteçam tragédias como aconteceram agora com Brumadinho numa aprovação errada de um projeto que você tinha um refeitório na linha dos possíveis rejeitos. Então, essas tecnologias, elas servem
não é para dizimar quem está aí ou para acabar com o funcionário público. Ela serve justamente para atender quem precisa do atendimento, que é o cidadão. Então essa acho que é a grande briga do parlamento hoje e da gente também como agência. Dados. Quando a gente fala em economia digital, nós falamos de dados, de abertura talvez de dados. E a gente precisa falar de segurança de dados também. Nós estamos vivendo num momento de um Big Brother quase, não existe muita segurança digital. As crises que geram a falta de um sistema que seja absolutamente seguro. A frente também trabalha com isso? Com certeza. A parte de proteção de dados individuais ela é extremamente importante. É inclusive liderada pelo nosso colega JHC, do PSB de Alagoas. E a gente teve 2 grandes avanços nos últimos anos em relação a isso. Primeiro é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela em si já torna o Brasil, já leva o Brasil para um marco jurídico bem semelhante ao da Europa. Né? E aí o outro grande avanço foi a criação da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? Tudo isso vai entrar em vigor de fato em 2020, mas aí nós nos igualamos em termos jurídicos, né? Em potência jurídica de proteção de segurança de dados, à Europa, que são as melhores referências que nós temos hoje. Então, por exemplo, só um dado econômico. Os negócios que mexem com tecnologia e dados já representam 7,1% do PIB brasileiro. É muita coisa. Isso vai crescer muito agora que a gente tem uma lei que está já específica, já está segura e dá a provisão legal para que os negócios consigam investir e saber o que eles podem e o que eles não podem fazer. E aí, obviamente, você protege a pessoa. Né? Então, acho que nós já demos 2 grandes avanços. E é claro, à medida que o tempo passa e você consegue, de fato, enxergar o que está acontecendo, né, com essas transformações, vamos precisar de ajustes, é natural. Né? Sim. Agora, nós já demos grandes avanços semelhantes aos que a Europa deu, que são nossas melhores referências. Eu queria acrescentar uma coisa, eu acho assim, tem um lado político e de estrutura governamental, Sim. que o Brasil tem feito sim o seu trabalho, é o que o deputado está falando. E realmente o Brasil vai ter entre as melhores práticas, assim como a nossa legislação de resíduos sólidos foi criada e até hoje é uma das mais modernas do mundo. Essa de proteção de dados também é. Mas tem um outro lado, que é o lado da atualização disso, como o deputado disse, e que também mexe com o lado geopolítico, né, no mundo inteiro. Você tem instrumentos dentro do ambiente virtual, como a Deep Web e a Dark Web, Sim. que são inclusive usados por alguns governos para ataque de segurança de dados a outros países. Eu, particularmente, acho que a gente caminha... Acho que tem que ter a lei, obviamente, acho que tem que avançar na lei, tem que ter toda a estrutura que possa acompanhar isso, até porque o governo também fica vulnerável caso não haja algo assim, mas acho que a gente caminha para um mundo relativamente sem privacidade, por conta do próprio desenvolvimento da inteligência artificial. Como que a inteligência artificial ela evolui? Ela evolui quando ela não ouve seletivamente as coisas. Sim. Então, por isso a gente tem visto grandes empresas aí anunciando ou contando que eles estão nos ouvindo sem a nossa autorização. Então isso deixa o mundo num debate futuro muito complicado, né? Que é o que é a privacidade. Será que teremos mesmo a privacidade? Mas isso não quer dizer que o governo tem que fazer o seu papel e tem feito. Não, a diferença entre privacidade e transparência, né? Sem dúvida nenhuma. É essa a questão. Bom, eu sei que aqui na BDI, estou há 15 anos aqui, acompanho principalmente sua gestão, nós temos um mindset voltado para a inovação, para a economia digital. Deputado, eu gostaria de saber como o senhor encontrou o Congresso. Se todos estão preparados para uma economia digital, para digitalizar o governo, o legislativo, o que o senhor encontrou no Congresso? Existe um ambiente muito favorável para essa transformação. Agora, é claro que existem resistências, né? Porque quando você tem uma transformação em potencial, ou seja, uma transformação que está vindo, aquelas pessoas que ganham de uma certa maneira, seja financeiramente, seja politicamente ou de qualquer outra maneira, com o sistema atual, naturalmente vão resistir. Sim. Agora, repetindo, eu encontrei, né, e nós da frente encontramos um ambiente super favorável para a transformação digital e para essa questão de inovação. Então a gente vê uma aceitação muito grande dos parlamentares, claro, com pequenas resistências aqui e ali, mas uma aceitação muito grande por parte dos parlamentares a esse tipo de pauta. O que me deixou muito feliz, porque a gente precisa muito discutir isso
e aprovar essas novas leis o quanto antes. Sim. Bom, obrigada a você que nos acompanhou. A gente tem uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook. Quais os impactos de um conflito geracional com populações mais novas, cada vez mais digitalizadas e gerações maduras com comportamentos tradicionais? Os millennials mais novos preferem o streaming e os mais velhos a TV a cabo? Por exemplo, isso não atrasa a digitalização das próprias empresas? Quem perguntou foi o Eduardo Rezende pelo nosso Facebook. Olha, eu acho difícil esse, entre aspas, conflito geracional atrasar a transformação digital. Porque tudo que é digital, inovador, que inclui blockchain, inteligência artificial, está se mostrando, no fim das contas, mais eficiente e com menos erros e mais capaz de entregar o resultado que a gente quer, seja no serviço público, seja nos negócios. Então, eu acho difícil esse conflito geracional atrasar a transformação digital. O desafio que ele cria é o desafio da educação, né, que é o desafio de toda transformação, na verdade. Que a gente precisa, de fato, não só para os mais velhos, mas também para os mais novos, ensinar mesmo as pessoas a passarem por essa transformação e tornar ela cada vez mais positiva. Tem uma coisa interessante, Rigoni e Márcio, que assim, essa é uma geração, eu sou da década de 80, né? Minha geração foi chamada de geração perdida. As pessoas usavam ombreiras grandes, pareciam super saiyajins na época, e calça boca de sino, tinha um monte de coisa naquela época. Mullets no cabelo. E mullets no cabelo, um negócio pendurado. E falaram assim, essa geração não sabe de nada. Hoje a gente vive num mundo em que você tem até 3 gerações trabalhando no mesmo ambiente nas empresas. E tem uma coisa muito interessante. Eu vim de uma geração que eu aprendi tudo com os meus pais e meus avós de gente, porque eles conheciam tudo de gente. E convivo com os meus sobrinhos e uma outra geração que está vindo aí, que conhece tudo de tecnologia, mas conhece muito pouco de gente. Então eu acho que apesar de ter o conflito, talvez, a gente tem que encontrar o ponto da sinergia. E o ponto da sinergia é que um precisa entender mais de gente, porque as pessoas estão atrás dessas tecnologias, por trás dessas tecnologias, e o outro precisa entender mais de tecnologia. E essa molecada está dominando tudo. Então eu acho que, no final das contas, todo mundo pode aprender com todo mundo. Agora, sem dúvida nenhuma, é um desafio, porque são tecnologias de épocas muito diferentes, né? E ela tem avançado realmente muito rápido. Inclusive, essa geração, muitas vezes, não acompanha a tecnologia da própria geração. Exato. Isso é complicado. Bom, encerramos por aqui. Muito obrigada, deputado federal Felipe Obrigado, Rigoni. Obrigado e parabéns pela Frente Parlamentar, pelo trabalho. Obrigado, presidente da ABDI. Pro Rigoni, viu? Porque ele é que é um monstro. Eu agradeço em nome da Frente Parlamentar de Economia e Cidadania Digital o convite, né? E, obviamente, a grande parceria que a ABDI tem sido para o nosso trabalho. Obrigado. Você quer saber mais sobre economia digital? Acesse os nossos canais nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e acesse também o site do nosso deputado federal, Felipe Rigoni. Obrigada.